Abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1, os que acharam pode dizer amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido... E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 2. E Eliseu lhe disse: e ela disse: senão uma botija de azeite. O 3. A todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. 4. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. 5. E ela os enchia. 6. Porém ele lhe disse: então o azeite parou. 7. E disse ele o quê? Meus amados e queridos irmãos, algo me chama a atenção nesse texto, que essa viúva, a Bíblia diz que era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, que serviam ao profeta Eliseu, e ele morreu, e ela foi e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. Uma situação bastante inusitada, uma situação bastante complexa. Qualquer mãe ficaria preocupada com o seu filho, por uma enfermidade que precisava de uma cura, por qualquer problema que precisasse ser resolvido, mas o seu marido temia o Senhor, e ele deixou dívidas com seus credores, e aparecem os credores para levar os 2 filhos como pagamento da dívida. Ou será que você pode refletir um pouquinho sobre o tamanho dessa necessidade? E ela automaticamente pensa: só o milagre de Deus. Diga para esse irmão: há horas que só o milagre de Deus. Quem espera o milagre de Deus aqui nessa noite, glorifica o Senhor. E ela vai no lugar certo, vai falar com o homem de Deus. Diga comigo: vai falar com o homem de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, na hora da dificuldade, nós reclamamos, murmuramos, vamos atrás de pessoas erradas. Vá no lugar certo. Vá falar com Deus. Shuri Kalabanabashai. E ela diz: tu sabes que o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem mortos. E ele disse: o que te hei de eu fazer? Declara o que tens em casa. Repita comigo essa frase: declara o que tens em casa. Mais uma vez: declara o que tens em casa. Me chama a atenção que quando ela vai buscar o milagre, o socorro, aleluia, ela pensava que o milagre estava na casa do profeta.
Ela pensava que a solução estava na palavra do profeta. É verdade que a palavra do profeta era importante, mas ele perguntou: o que é que você tem na sua casa? Você pode fazer essa pergunta para a pessoa do seu lado: o que você tem em casa? Para ela, o que ela tinha em casa não valia para nada. Não tinha solução alguma. Aleluia. Declara o que você tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada. Diga comigo: tua serva não tem nada. Porque para ela o que ela tinha era exatamente nada, a não ser uma botija de azeite. O homem de Deus fala assim: lá está o milagre. Eu quero declarar que o milagre está na tua casa. Eu quero que o milagre, dizer que o milagre já está na tua vida agora. É hora de exercitar a fé. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quantas vezes nós batemos em portas erradas e o milagre está junto de nós? Aleluia! E ele diz assim: toma para ti vasos emprestados e não poucos. Diga comigo: vasos emprestados e não pouco. Eu quero declarar que o que Deus vai fazer na sua vida não é coisa pequena. Através de coisa pequena, Ele vai fazer coisa grande. Vou repetir: através de coisas pequenas, Deus vai fazer coisas grandes. Quem pode louvar ao Senhor? E ela sai da vizinhança com seus filhos pedindo vasos emprestados. E quando a casa está cheia de vasos, aleluia, ela pergunta: não tem mais? Não, agora já todos os vizinhos já deram o que tinha de vasos, estão todos aqui, aleluia. Talvez ela pensou que o milagre ia acontecer a partir da mão do profeta. A voz dele, a palavra dele, a ordem dele, a comunhão dele com Deus era importante, mas o milagre ia a partir da mão dela. Aleluia. Ela pega a única botija de azeite. Talvez ela pensava assim: só vai dar para temperar comida durante pouco tempo. Aleluia. Ela não sabia que ali estava o milagre de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Talvez você entrou aqui murmurando, achando ruim daquilo que você tem. É a partir daquilo que Deus vai fazer o milagre. É a partir dali que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. E ela começa a colocar o azeite nos vasos. Primeiro vaso, segundo vaso. Me chama a atenção que o vaso ficava cheio e não diminuía na botija. Diga para esse irmão: ô botija abençoada. Uma botija nas mãos de Deus. Diga comigo: uma botija nas mãos de Deus. Uma simples botija. Coloca nas mãos de Deus a botija que você tem em casa. Coloca nas mãos de Deus o que você trouxe aí. Quem pode adorar e glorificar o nome do Senhor? Quando ela termina, ela fala assim: aleluia, diz a Bíblia que enquanto tinha vaso, o azeite não parou. Aleluia! E ela vai para o homem de Deus e diz assim: olha, todos os vasos foram cheios, agora você vende. Aleluia. Mas não vai dar só para pagar a dívida não. Você vai viver do resto. Eu fico imaginando as pessoas assim: precisa comprar azeite, vai na casa da irmã da botija, porque lá não acaba nunca. Eu quero comprar azeite para fazer qualquer coisa, vai na casa da irmã da botija, porque lá não para nunca. Arabachura, que a partir dali ela passou a ser uma comerciante de azeite, porque o milagre estava na casa dela. Aperte a mão de Simão e diga: o milagre está na nossa casa. O nosso Deus é um Deus das coisas pequenas. Ele usa as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Quando Moisés, aleluia, falava com Deus, e a sarça ardendo, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. Ele fala: você vai libertar o meu povo, tirar o meu povo do Egito. Ele fala: Senhor, com o quê? De que jeito, Senhor? Eu passei 40 anos me preparando na universidade da época de Faraó. E depois que eu aprendi tudo, agora que eu estou há 40 anos no deserto,
talvez tenha desaprendido tudo que aprendeu nos primeiros 40 anos. Deus fala para ele assim: é agora. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está chateado, triste, talvez dizendo não tem mais jeito. Deus está dizendo hoje pela sua palavra: é agora. Porque para Deus, quanto pior, melhor. Porque para Deus, quando os homens desacreditam, Deus diz exatamente: é a minha hora. É a hora do sobrenatural. Moisés, o que você tem na mão? Quem lembra o que ele tinha na mão? Diga: uma vara. Diga forte: uma vara. Mas o que é uma vara para tirar milhões do Egito? Aleluia. Moisés, eu vou te dar um sinal. Você tem uma vara na mão, joga essa vara no chão. Quando a vara vira no chão, se transforma numa cobra. Ele faz: agora você pega a cobra. Quando ele pega, vira a vara de novo. Eu vou te dar um sinal. Diga comigo: um sinal. Mais uma vez, um sinal. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nós estamos aqui, ele diz assim: faze isso em memória de mim até que eu venha. A salvação é pela graça. A salvação é pelo sacrifício da cruz. Mas quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto serás revestido de poder. E quando ele disse assim, que ele faria sinais. Os sinais aumentam a fé. Aleluia. Moisés ainda não satisfeito, coloca a tua mão no peito. Ela ficou leprosa. Coloca de noite, de novo, ela ficou branca. Diga um sinal. Diga de novo: um sinal. Se você puder, diga para esse irmão: Deus vai te dar sinais. Aleluia! Sinais não salvam, mas eles alimentam a nossa fé. Deus quer dar sinais aqui essa noite, na tua saúde, na tua vida. Enquanto você colocar a mão no pão e no cálice, celebrando a ceia do Senhor, Deus vai dar sinais que a tua vitória está chegando. Quem pode adorar o nome do Senhor? O ribeiro seca. Aleluia. E o corvo não vem trazer mais carne. E o profeta pensa: agora acabou. Irmão, porque quando falta o alimento, quando falta a previsão, a gente pensa: acabou. Aí Deus fala assim: não acabou não, meu filho. Para mim sustentar você aqui, lá ou acolá, não faz diferença alguma. É que tem uma viúva precisando de você. Mas Deus usa outra linguagem, pastor Douglas. Em vez de Deus falar que tinha uma viúva precisando dele, fala que tinha uma viúva que iria sustentá-lo. Mas Senhor, tinha que ser um empresário lá da Europa, dos Estados Unidos, de São Paulo. Uma viúva me sustentar? Vai para lá, meu filho. E tinha que ir porque o ribeiro secou. Se o ribeiro secou, meu irmão, pergunta para Deus. Ele vai falar assim: muda de lugar, muda a estratégia, joga a tarrafa do outro lado. E quando ele chega, encontra uma viúva catando gravetos. Diga comigo: catando gravetos. Vai ter versão que vai dizer lenha, outra cavaco, não é? Depende da versão. Catando graveto. O profeta olha e fala assim: Senhor, catando graveto, é com ela mesmo. Me dá um copo d'água. Ela vai lá até aí, tudo bem. Um copo d'água. Aí o profeta fala assim: não, mas é pouco. Agora eu quero que você faça um bolo e traz primeiro para mim. Diga assim: faça um bolo e traz primeiro para mim. E a mulher diz exatamente o seguinte: mas eu estou aqui catando gravetos. Repita: gravetos. E lá em casa só tem um punhado de farinha. Diga: um punhado de farinha. E um resto de azeite. Repita comigo: graveto, um punhado de farinha e um resto de azeite. Fala que esse irmão: não falei que o milagre está na tua casa? Graveto
um punhado de farinha e um resto de azeite. Tá aí, chega, vai e faz o bolo. Traz para mim. E depois faz outro. Mas não dá, nem sei se vai dar. Olha, profeta, com esse graveto, com esse punhado de farinha e com o resto de azeite, só dá um bocado para mim e para o meu filho. E depois a gente vai esperar a morte chegar, está escrito. Assim, vai lá e faz, conforme a minha palavra. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Ela foi lá e fez. Aleluia. Eu não sei se muita gente faria isso não. Eu vou comer primeiro, se sobrar, a gente dá um pedacinho para o profeta. Ela foi lá e fez e trouxe o profeta. Ela pegou tudo que ela tinha, aleluia, e coloca nas mãos do homem de Deus. Diz a Bíblia, diga comigo, o punhado de farinha não se acabou, e nem o resto do azeite jamais se acabou, até que passou a fome naquela terra. O milagre está na sua casa. Creia, o milagre está na sua casa. Às vezes a gente fica esperando vir alguém lá do outro planeta, alguém lá de um outro continente. Deus está falando aqui. Creia no que Deus está falando aqui hoje para você, e você vai dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. Quem pode adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Meus irmãos, nós vamos tomar a ceia. Caramba. De coisas pequenas Deus faz coisas grandes. A Bíblia diz, repita comigo, quem é fiel no pouco, o Senhor o colocará no muito. Jesus comparou o reino de Deus a uma semente minúscula que vira uma árvore grande e gigante, provando que o tamanho inicial não limita o impacto final. Diga comigo, o tamanho inicial não tem nada a ver com o sinal. Muitas vezes nós ficamos, mas para que serve isso? É a partir daqui que Deus vai fazer um milagre. Talvez o seu coração apertado com as batalhas da vida, e você com dificuldade de se entregar, de louvar, de adorar. É esse coração que você vai colocar nas mãos de Deus essa noite. E Deus vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Jesus prega a palavra. Eu estou antecipando por causa do tempo. E Jesus não deixava as multidões sair sem se alimentar. E quando ela termina a sua prédica, a sua mensagem, Jesus olha para os discípulos e diz assim, dei de comer a multidão. E eles olham, dizem, Senhor, se tivéssemos que comprar pão essa hora, não teria mais padaria, não teria onde comprar. E se tivesse, não haveria dinheiro que bastasse 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Diga comigo, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu faço uma conta pequena. Naquele tempo se tinha muitos filhos, mas vamos dizer que, vamos contar aí, marido e mulher, já vai para 10.000. Se tiver 2 filhos, já vai para mais 10.000. Por baixo, 20.000 pessoas para se alimentar. E Jesus diz, dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Tem um discípulo que me chama muita atenção, é André. Repita comigo, André. André não tem grandes pregações. André não tem grandes milagres. André é quase que um desconhecido. Mas tem 2 coisas importantes que André fez. Foi ele que levou Pedro para Jesus. E dentro de um sistema que todo mundo ganha, todas as almas que Pedro ganhou, André tem participação também. André sai atrás, aleluia,
procurando com Jesus, falou assim: dá-lhes de comer. Jesus é Jesus, ele sabe o que está falando. Jesus não traria essa palavra hoje, o Espírito Santo, se não tivesse gente aqui precisando ouvir essa palavra. Gente desacreditado, gente pensando de onde vai sair o milagre já está na sua mão, o milagre já está na sua casa. É questão de fé, é questão de crescer. E André sai atrás, e de repente ele encontra um menino. Diga comigo, menino. Podia ser um padeiro, mas era um menino. Podia ser um dono de padaria que um cesto de pão que sobrou, não, era um menino. E quando ele olha para o menino, na lancheira do menino, aleluia: meu filho, o mestre está pedindo o teu lanchinho. Lembra da mulher do punhado de farinha, o resto de azeite e 2 cavacos de graveto? Ele fala assim: aqui é o meu lanchinho. Não, o mestre está pedindo. E ele olha, aleluia, fala: mestre, está difícil, 5 pães e 2 peixinhos. Organiza o povo, porque a bênção chegou. Organiza, porque é a hora do milagre. Me chama a atenção, aleluia, que Jesus poderia pegar, pastor Vitor, e ele mesmo partiu o pão. Não, nós não dá-lhe voz de comer. Cada um, aleluia, pega um, o milagre vai acontecer na mão de vocês. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Diga para esse irmão: na sua mão que o milagre vai acontecer. Como que era? Qual é a temática? Como isso acontecia? Cortava o pão e o pão crescia na mão do discípulo. Cortava o pão e o pão crescia na mão do discípulo. É na sua mão que o milagre vai acontecer. Quem recebe essa palavra? É uma questão de fé. Um pai, e aqui eu termino, ele procurava a libertação do seu filho endemoniado. Nada resolvia o problema. O menino caía, espumava, rolava no chão, a ponto de se matar. Procura os discípulos de Jesus, e os discípulos nada puderam fazer. Eu digo que eles foram reclamar no procon celestial: Jesus, levei meu filho para os teus discípulos, e eles não conseguiram. Aí Jesus chama: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Aleluia. Jesus diz para eles: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Repita comigo: se creres, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez: se creres, tudo é possível ao que crê. Agora, olha o detalhe: o pai do menino fala assim: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Outra versão: eu creio, mas ajuda na minha pequena fé. Foi sincero, diga: foi sincero. Talvez você chegou hoje aqui, a sua fé está muito pequena. Ora então, me ajuda, Jesus. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aleluia! Quem pode orar? Jesus, aumenta a nossa fé. Deus quer fazer um milagre a partir daquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Só falta a gente exercitar a fé. E através do poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Esteja ao lado de um irmão, nós vamos orar uns pelos outros. O milagre está em suas mãos. Vamos colocar a nossa fé em ação. Eu não sei se na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, Jesus, aleluia, é o nosso mestre e Senhor. Jesus é o que garante. Jesus é nele que está firmada a nossa fé. Jesus Cristo, tudo é dele, por ele e para ele. Senhor nosso Deus, estamos reunidos, Senhor, na tua presença, e pelo poder da tua palavra, Senhor, ministrada,
Nós oramos nessa hora. Que a fé seja multiplicada. Que a fé seja aumentada. Rabachure calabanabacá, em nome de Jesus. 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 Oh Pai, há lágrimas que rolam dos olhos, Senhor. A gente que crê no Teu poder. A gente que acredita no milagre, Senhor. Vai agindo, meu Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, receba agora a cura. Receba a tua saúde. Em nome de Jesus agora. Pai, através do nome de Jesus Cristo, vai fazendo o sobrenatural. Vai fazendo o extraordinário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode dar um abraço nesse irmão. Diga assim: o milagre está em suas mãos. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glórias ao Senhor.